Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a essa audioaula de gestão de recursos humanos na disciplina de recrutamento e seleção. Nós sabemos que essa disciplina tem 3 unidades, como costumeiramente nós vemos em todas as disciplinas, onde a primeira unidade ela vai tratar sobre o mercado de trabalho, o planejamento e o processo de recrutamento, ou seja, o processo de retirada desse profissional do mercado de trabalho, da disposição do mercado de trabalho para a nossa empresa. A segunda unidade já vai tratar sobre a seleção de pessoas e retenção de talentos. E a terceira unidade ela vai tratar sobre a importância da seleção no processo de inclusão e diversidade cultural desse empregado, dessa mão de obra na nossa empresa, levando em considerações clima e culturas organizacionais. Ok? Vamos começar então. Bom, então sejam bem-vindos à unidade 1, que vai tratar sobre mercado de trabalho, planejamento e processos de recrutamento. Tá? Essa unidade ela está dividida em 3 tópicos, que primeiro vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho na atualidade, e depois nós vamos falar sobre o planejamento de recursos humanos e processos de provisão de pessoal, e por último os processos de recrutamento de pessoal e os tipos de recrutamento em que eles podem ser submetidos. Tá? Falando no tópico 1 sobre o mercado de trabalho na atualidade, o que a gente pode ver nesse tópico de interessante? Né? É um apanhado de como está esse mercado de trabalho e o que ele apresenta, né, em termos de variedade de profissional que nós podemos contratar para nossas empresas. Tá? A gente como gestor ou como gestor de recursos humanos dentro de uma organização. E aí, a gente vai desde a explicação vai desde a etimologia da palavra, né, como eles falam aqui, conforme Saviani, o termo empregabilidade, originado do inglês employability, surgiu no Brasil em 95, em consequência das mudanças nas relações de trabalho que se intensificaram nos últimos anos. Tá? Então, a empregabilidade ela tá envolvida como o profissional se põe no mercado de trabalho, tá? Através principalmente de um pequeno negócio, né? Envolvido também com empreendedorismo, mas quais são as qualidades que ele põe no mercado de trabalho para que ele seja bem relacionado com um profissional que tenha oportunidades nas empresas. Tá? Então, essa empregabilidade tem tudo a ver com o que as organizações elas vão ter em termos de preferências com esse empregado. E lógico, isso muito tem a ver com proatividade, com flexibilidade, com iniciativa. Tá? Então, o mercado de trabalho sempre tem. Exatamente, a gente pode voltar lá atrás no curso de vocês, falando sobre a disciplina de perspectivas profissionais, que ela fala muito isso do mercado de trabalho, como é que ele se impõe através desse profissional. Tá? E aí, o que vale ressaltar, e aí está aqui dentro do livro, né? Na página 5, ele fala aqui que vale ressaltar que o mercado de trabalho é dinâmico e sofre contínuas mudanças. E essas mudanças refletem nas práticas de recursos humanos. Ou seja, a forma de você recrutar pessoas, ela vai se diferenciar ao longo do tempo, sejam nas habilidades ou competências que são exigidas, né? Sejam na formação em si, que é exigido, por exemplo, há 20, 30 anos atrás não era exigido ninguém com o conhecimento de informática, a não ser que trabalhasse com tecnologia informacional diretamente. Hoje em dia, o conhecimento de informática ele é difundido como um critério de baixo nível.
né? Então, essa evolução do mercado de trabalho, ela atinge diretamente a quem trabalha com os recursos humanos, né, e com o setor de recrutamento e seleção de pessoas. Tá? E aí, o que a gente pode ter também dentro desse parâmetro aqui? Um quadro de Chavenato, né, e depois que vai resultar em outras questões, falando aqui já na página 7, ele fala com base em todas as influências do mercado de trabalho sobre os recursos humanos e vice-versa. Entende-se que acontecerão muitas mudanças e irão alterar a forma de trabalho no mundo todo. Então ele fala aqui, a redução do nível de emprego industrial, né? Ou seja, as pessoas elas são cada vez mais substituídas por máquinas, principalmente no serviço operacional. Aquelas pessoas que estão fazendo um trabalho mais mecânico, elas são substituídas por máquinas. E isso gera a gradativa sofisticação do emprego. Ou seja, as pessoas que conseguirão emprego são as pessoas que têm um poder maior de sofisticação naquilo que fazem. Como fazem, né? Aquela sensibilidade ao pensar, ao ter uma visão holística, uma visão de todo dentro da sua função, ou das funções que permeiam a função que ele exerce na empresa. Então, tudo isso é importante. Tá? E aí, isso é puxado pelo quê? Pelo conhecimento como recurso mais importante. Então, esse conhecimento do todo, principalmente, mas o conhecimento da fábrica, da cultura organizacional, do clima organizacional, ele vai ter uma maior influência dentro dessa concepção de quem trabalha, de quem não trabalha, né? E por último, a gente tem a tendência à globalização, né? Uma ideia mais global de que produto oferecer, como oferecer esse produto, como trabalhar, a sustentabilidade. Então, tudo isso leva a influenciar o mercado de trabalho e assim influencia também aquele profissional que eu quero para a minha empresa. Tá? E aí a gente tem também figuras sobre classificação da população brasileira, né? Quantas pessoas estão dentro e fora das forças de trabalho, né? Pessoas que são ocupadas e desocupadas, só para a gente ter um parâmetro do mercado de trabalho que ele apresenta e como que a gente vai, porque quando a gente vai ao mercado de trabalho é como se a gente fosse ao mercado normal comprar alguma coisa, tivessem várias concorrências ali que são os candidatos. Então a gente, por exemplo, eu quero um tomate, mas que tipo de tomate eu quero, primeiramente, né? Qual é o modelo desse tomate? É aquele tomate mais redondinho, longa vida? Ou é aquele tomate cajá que a gente chama de saladete? Ou é aquele tomate cereja, né? E aí depois, o que eu vou ver ainda? Qual o custo que eu vou ter em cima da compra desse tomate? Para que eu quero esse tomate agora? Para uma exposição de um alimento ou mesmo só para comer? Né? Há preferência dentre desses estilos de tomate? Então tudo isso é como se fôssemos ao mercado de trabalho conseguir um profissional para a nossa empresa. Tá? E aí, né? É isso. Então, ao tópico 1, ele traz exatamente essas nuances sobre a empregabilidade, né? E o mercado de trabalho dentro dessa concepção da empregabilidade. Vamos para o tópico 2? Bom, o tópico 2 ele fala sobre o planejamento de recursos humanos e o processo de provisão de pessoal. E esse planejamento ele serve para quê? Certamente, uma empresa ela deve ter objetivos, né? E esses objetivos eles devem estar bem claros na missão, na visão, nos valores desta empresa. E ela deve seguir exatamente esses objetivos para poder saber onde alocar
os seus funcionários, em quais funções que precisam de determinado número de funcionários, e se no futuro esse funcionário ele precisar se ausentar de determinado cargo, quem assumirá esse cargo futuramente? Será que é alguém de fora, né? Ou será que é o ideal algum funcionário de dentro da empresa? Então ele já chega dizendo aqui que o planejamento de recursos humanos é a análise das necessidades da organização relacionada aos recursos humanos e de desenvolvimento de ações para atender essas demandas, mantendo o alinhamento com os objetivos da empresa. Então, como eu falei, a gente tem que primeiro ver quais são os objetivos da empresa, para depois classificarmos qual é o perfil desse funcionário, qual será o perfil de contratação que nós teremos na nossa empresa, né? E qual será o perfil de substituição dos cargos a partir da formação desse funcionário. Tá? E aí, já na 18, a gente tem um diagrama da formulação da estratégia organizacional. Então, como eu falei, nós temos a missão, né? A missão dessa organização. A missão é aquela meta, o objetivo a ser alcançado, né? Com todo êxito. A visão, que é para onde a gente quer ir com esse objetivo alcançado, né? E os objetivos organizacionais, tanto de análise ambiental, né? O que há no ambiente e o que temos na empresa, né? E aí até mesmo permeando sobre a análise SWOT, né? Quais são as oportunidades e ameaças dentro do ambiente, né? Oportunidades e ameaças são tudo aquilo que vem de fora para dentro, né? E as forças e fraquezas é tudo aquilo que vem de dentro para fora. Então, essa análise é fundamental para que a gente possa focar nos objetivos organizacionais e assim traçar uma estratégia organizacional. E essa estratégia organizacional passa muito pelas pessoas que estão dentro da nossa empresa, né? Então, esse planejamento de recursos humanos é fundamental. Agregando esse planejamento de recursos humanos, nós temos aqui os objetivos e estratégias organizacionais como os passos para que o setor estratégico de gestão de pessoas ele atue dentro dessas estratégias organizacionais. Então, nós temos o objetivo estratégicas de gestão de pessoas e 3 etapas. A primeira etapa é auxiliar o nível de capital humano, avaliar o nível de capital humano na organização, né? O nível ele passa pela adaptação à cultura organizacional, o nível ele passa pelo sentido de formação desse capital humano, que seria a mão de obra. Prever as necessidades desse capital humano, formação, principalmente em quesitos formacionais, mas não só isso, né? Em quesitos formacionais a gente pode falar das qualificações, capacitações, né? Incentivo ao estudo. Uma universidade corporativa, por exemplo, é muito boa para fazer isso, porque ela já está dentro do clima organizacional, mas não só isso, as necessidades também psicológicas desse funcionário. O sistema de motivações, que a gente já viu que a motivação ela não é só financeira, mas ela pode ser uma motivação também cultural, psicológica. O funcionário está inserido nesse métier organizacional. Tá? E depois desenvolver e implementar planos de adequação do capital humano, né? Corrigir e evitar excessos de pessoal, saber utilizar melhor esse pessoal e corrigir e evitar a falta de pessoal, né? Então é uma linha meio tênue, né? Como saber que esse número de pessoal é fundamental para a minha empresa ou não, né? Então isso tem que estar dentro, tem que estar não como se fosse uma previsão de exatidão, mas isso tem que estar previsto que possa acontecer no planejamento estratégico do setor de gestão de pessoas, do staff estratégico da gestão de pessoas. Tá? Então, aí ele fala sobre a numeração exatamente das variáveis que permeiam essa quantidade de pessoas, né? Ele fala assim, mas engana-se quem acredita que diz respeito apenas à quantidade de pessoas necessárias, as operações organizacionais envolvem muito além disso. Precisa lidar com competências disponíveis,
competências necessárias ao sucesso organizacional, que abrangem muitas variáveis. E aí você tem que ter ciente dentro da sua organização que determinadas funções, você não vai encontrar no mercado, por exemplo, pessoas que tenham várias habilidades. Então você tem que saber trabalhar com isso, saber trabalhar com a sucessão, até mesmo nesse caso, que é importante a sucessão vir de dentro da organização para que haja uma manutenção do clima e da cultura organizacional. Então ele enumera essas variáveis aí: definição e objetivos de metas a atingir, criação de um clima e cultura corporativa favorável ao alcance desses objetivos, arquitetura e layout de organizacional adequado, estilo de gestão de pessoas, recompensas e incentivos pelo alcance de objetivos, definição da missão e visão organizacional, uma plataforma que permita aos gestores trabalharem com suas equipes de maneira eficiente e eficaz. Tá? E ainda Chavenato comenta as bases do planejamento estratégico de recursos humanos, que podem ser por demanda de produção, nível de produtividade, mercado interno de trabalho e mercado externo de trabalho. Tá? Então, tudo isso vai influenciar na quantidade de pessoas e essa linha tênue que eu falei entre excesso de pessoas e falta de pessoas, ela tem que ser bem trabalhada dentro da empresa, né? E aí a gente vai falar depois sobre provisão de pessoas. Essa provisão de pessoas, ela pode focar a quantidade, né? Mas a gente vai ver que a maioria dos processos que focam a quantidade, eles deixam a desejar porque a gente tem que passar por habilidades e competências que são fundamentais para que a gente possa também ter noção dessas quantidades, tá? E aí, quando a gente vem para o processo de provisão de pessoas, tá? A gente tem uma ênfase aqui no processo de provisão baseado na quantidade, o quantitativo, né? E esse quantitativo, ele apresenta aqui mais ou menos 5 modelos de planejamento de recursos humanos, né, que são os modelos operacionais baseados na provisão de pessoas. Modelo na procura estimada do produto ou serviço, o modelo baseado em segmentos de cargos, de substituição de postos-chave, de fluxo de pessoal e o mais completo, que é o de planejamento operacional integrado. Tá? Todos esses modelos aí, vocês podem ver, eles são baseados exatamente na quantidade, tá? Do produto, da procura desse produto ou serviço, ou seja, a quantidade de demanda que o mercado produz, dos segmentos de cargos, a quantidade de pessoas que podem alcançar determinado cargo, substituições de postos-chave é aquelas pessoas que já estão prontamente para assumir determinado cargo, né? Um desenho basicamente de sucessão, né? A gente tem o fluxo de pessoal que aí é baseado exatamente na concorrência interna, né? E aí vocês podem ver até na figura que está na página 23, exatamente esse número final de pessoas, né? Que foi um rearranjo de cargos, né? Tinham primeiro 409, teve 410 funcionários com várias mudanças, transferências, promoções, admissões, e o que eu considero mais completo, que é o modelo de planejamento operacional integrado, que ele leva em consideração o volume de produção, a mudança tecnológica, as condições de oferta e procura e também o planejamento de carreira dentro da organização, e isso já é feito exatamente na hora do processo de recrutamento, tá? Que aí a gente já deixa bem claro que aquele profissional que tem que se adequa àquele planejamento de carreiras, ele tem mais, facilita mais para a organização na hora de fazer esse rearranjo de cargos, né? Sem gastar muito na hora dos custos da reengenharia, né? Quando você vai fazer capacitações e adequações, né? Então ele já está pronto, mais pronto, porque ele tem uma visão maior da empresa. Tá? A gente tem alguns outros diagramas, né, sobre esse modelo de operacional, né, como é que ele é feito. Tá? E é isso. Tá bom, pessoal? Então,
vamos a seguir para a unidade, para o tópico. Já o tópico 3, ele fala um pouquinho sobre os processos de recrutamento de pessoal e esses tipos de recrutamento que são utilizados, né? Então, quando a gente fala de processo de recrutamento de pessoal, a gente fala no processo em que nós vamos já, depois de sabermos, né, dentre os objetivos organizacionais, qual o perfil da vaga, qual o perfil de profissionais que nós queremos, a gente vai lançar essa vaga, tanto internamente como externamente no mercado. Tá? Então, Chavenato diz que o recrutamento é o processo pelo qual a organização atrai candidatos para abastecer seu quadro de pessoal ou de pessoas. Né? Nada mais é do que um processo de comunicação onde as empresas divulgam as oportunidades de emprego para atrair candidatos para o processo seletivo. Quanto mais eficaz for o processo de recrutamento, maior será a efetividade da contratação. Então, hoje em dia, o processo de recrutamento ele não é só você publicizar essa vaga no mercado. Esse processo de recrutamento ele passa exatamente sobre o desenho da vaga e para o que se quer essa vaga. Por exemplo, você quer alguém que entre nessa vaga com todas as habilidades e competências que essa vaga requer, com todas a formação ideal que essa vaga requer, esse profissional que ele contribua com o clima e com a cultura organizacional, mas hoje em dia você também quer um profissional que esteja apto a assumir uma vaga superior hierarquicamente se faltar essa pessoa no futuro, né? Se houver um remanejamento ou se houver, por exemplo, a abertura de uma filial em outro local, então esse profissional ele pode subir para gerente, para diretor dessa filial. Então é importante que nesse processo de recrutamento você tenha essa noção, né? Não só do imediato para essa vaga, mas também para o posterior. Né? O que fará essa pessoa numa oportunidade de uma vaga ascendente. Tá? Fleury ainda diz que o recrutamento é o processo de atrair candidatos com potencial para ocupar as vagas da empresa. Esse processo é importante porque a qualidade dos empregados que atuam na organização depende da qualidade dos candidatos recrutados. Tá? Então, ele é fundamental porque o processo ele tem que extrair ao máximo os objetivos, através dos objetivos organizacionais, o que o setor de recursos humanos quer para essa empresa através do setor requerente, né? E essa qualidade vai dizer muito. Tá? Quando eu contrato um candidato que tem um perfil muito parecido ao ideal da minha empresa, as chances de manutenção desse profissional, de ascensão nele hierarquicamente, que ele tenha, que aqueles custos que eu vou ter com ele de treinamento, de capacitação, tenham um retorno futuro, são grandes. Então, é fundamental que eu tenha nesse processo a ciência do que o que vai me apresentar. Tá? E aí tem um fluxo na página 30, que é interessante, que fala sobre o processo de recrutamento, como é o fluxo ideal geral desse processo de recrutamento. Então tem um levantamento das necessidades de recursos humanos, através do setor, juntamente com a função staff da gerência de recursos humanos, as etapas do processo de recrutamento, lança a vaga, faz a entrevista coletiva ao pessoal, ver as questões de formação desse candidato, as fontes de recrutamento e o currículo recebido ou formulário de candidato. Tá? Então, é um processo fundamental para que eu possa ter candidatos e profissionais que corroborem com a cultura organizacional da minha empresa. Tá? E aí eles têm aqui uma ideia de um formulário de requisição de pessoal, feito através do setor para o setor de recursos humanos, né?
falando sobre o cargo, o perfil técnico exigido e o perfil atitudinal, né? E as autorizações feitas pelo Recursos Humanos, pelo gestor da área e o solicitante do cargo, se for uma sub-área de uma direção dessa empresa. Tá? A gente tem uma linha do tempo depois, falando sobre as mudanças no recrutamento, né? Que até a década de 90, a gente tinha divulgar e esperar essa vaga ser sinalizada por alguém. Né? A partir dos anos 90, o anúncio é o processo de candidatura por iniciativa do próprio profissional, substitui o modelo impresso, né? Aí depois a gente tem o agregar e conectar, né? A tecnologia casa os sites que reúnem currículos de candidatos com as vagas dos sites de empreendedores, racionalizam a pesquisa de emprego. E hoje em dia é o encontrar e engajar, né? São tecnologias com a inteligência artificial que ligam, né, os objetivos organizacionais com os objetivos meus como candidato de algum emprego, e aí já dizem lá, tipo, aplicativo de relacionamento, né? Deu match, né? Já dizem lá, olha, esse é o perfil de candidato ideal para você. Tá? E aí ele deixa bem claro aqui que o recrutamento ele não deve ser uma atitude passiva da empresa, ou seja, eu vou lá e coloco o anúncio e espero os candidatos sinalizarem. Né? Ele tem que ser uma base de encontro. Tanto o profissional que quer o emprego, quanto a empresa que quer aquele profissional, eles têm que ir de encontro um ao outro. Né? Para facilitar, para diminuir o tempo é custo. Né? E também essa busca, né? essa proposição para querer alguma coisa é fundamental para que a gente possa dirimir dúvidas e deixar o processo seletivo cada vez mais claro. Né? Então a gente tem as fases aqui desse recrutamento. Quem são as vagas a serem preenchidas? Onde estão os candidatos? Como informar os candidatos sobre as vagas? Como atrair os candidatos para as vagas e como receber esses candidatos? Então, ao invés de eu jogar essa publicidade da vaga para qualquer lugar, no jornal e tal, eu vou de encontro a esse candidato. Eu vou buscar esse candidato que algumas vezes pode estar até empregado em outra empresa e se interessa por minha proposta. Né, dependendo da função e do cargo que ele exercer. E aí temos exemplos de anúncios de empregos, né, já na 35. Tá? E aí esses anúncios de empregos eles fogem agora do padrão. São anúncios que têm uma outra temática, uma chamativa mesmo de propaganda. Né? Você está propagandeando a vaga que está à disposição na sua empresa. Tá? E aí a gente falar agora sobre os tipos de recrutamento. Quais são os tipos de recrutamento que existem disponíveis? Quais são os mais comuns? Né? Primeiro, a gente tem que dividir esse recrutamento entre interno e externo. Lógico que o ideal é que você possa fazer recrutamento interno na sua empresa, porque você tem um clima organizacional já consolidado, pessoas que trabalham já lá e que tem um plano de cargo e carreiras que possam vir a ascender de cargo mais rapidamente. Mas aí a gente tem alguns pós e contras, né, do recrutamento interno. Tá? Então, ele pode ser feito no quadro de aviso, comunicações internas dirigidas a gestores através de intranet, banco de recursos humanos ou jornais das empresas. Tá? E o que esse recrutamento interno ele traz de vantagem? Tá? Aproveita o melhor potencial dos recursos humanos da empresa, né? Pessoas que já estão engajadas no clima organizacional dessa empresa, motiva e encoraja o desenvolvimento dos funcionários à organização, incentiva a permanência e fidelidade dos funcionários, ou seja, esse funcionário tem uma ideia de que se ele ficar, ele vai ser visto, e aí ele pode ascender de emprego, melhorar seu salário, isso é importante, né? Financeiramente é muito melhor.
tem um recrutamento interno, né? Você faz dentro da empresa. Geralmente você já está analisando aquele funcionário há bastante tempo. O setor de recursos humanos que tem uma criterização boa, ele vai estar olhando esse funcionário de uma melhor forma. Não vai precisar fazer aquela socialização de novos membros, né? Adequar ele à questão da empresa, não vai precisar. Mas também, como tudo, né? Tudo não é perfeito, tem desvantagens. Uma das desvantagens mais preponderantes é a concorrência interna. Tá? Mas funcionários que possam vir a ter um tipo de ideia de que concorrer em alguns mods é muito mais fácil. Mas não é só isso. O que tem além disso no recrutamento interno? Você não abre sua empresa para mentes novas, pessoas que queiram às vezes melhorar os fluxos, porque tem pessoas que já estão acostumadas com o clima organizacional já visto, então não vão fazer muita diferença dentro disso. Tá? Então é importante, às vezes, você ter esse clareamento de ideias, uma visão de fora, né? Alguém que chegue para oxigenar as ideias da sua empresa. Cultura organizacional existente, às vezes, tem que ser mudada e isso conserva também a cultura organizacional, isso pode ser ruim, né? E depende do seu objetivo organizacional. Não há novas cabeças pensantes, há só uma reciclagem daquilo que já tem e que às vezes é ruim, né? Isso tudo, lógico, depende do seu dos seus objetivos organizacionais, tá? Em contrapartida, temos o recrutamento externo. E aí, o ideal é que tenha o externo quando não há possibilidade de ter o interno. Talvez uma área nova que você vai abrir na sua empresa, ou alguém que não esteja qualificado suficientemente para absorver aquele cargo. Então, você abre para o recrutamento externo, tá? Tem também os pós e contras, né? Geralmente, as desvantagens do recrutamento interno são as vantagens do recrutamento externo. Tá? Tem uma oxigenação no pensar da empresa, né? Pessoas que tenham essa forma de ver, essa forma diferente de ver, tá? No recrutamento externo. Tá bom? Então, em suma, é isso que o tópico 3 fala. Uma coisa muito interessante para a gente olhar nessa parte do recrutamento e a parte da triagem aqui é o índice de retorno do recrutamento que tem na 49. É uma pequena conta de matemática, mas que para a gente ver quantos candidatos estão trabalhando conosco, né? Dentro do custo que a gente teve no recrutamento, o que isso trouxe de retorno para a gente. Então é só uma equaçãozinha aí para a gente ver, isso não é exato, né? Apesar de ser matemática, isso não é uma conta exata, mas é uma estimativa do que a gente teve no custo total e total de contratações que resultou para o nosso processo de recrutamento, para a gente pensar também em custos, né? Porque o objetivo organizacional é sempre o lucro. Ok? A leitura complementar da unidade 1, que é na dúvida não contrate, é interessante porque ele mostra que se o processo seletivo traz alguma dúvida sobre algum candidato, é importante que a gente refaça o processo seletivo, tenha mais outras visões sobre outros candidatos para que a gente possa ter uma absorção melhor dessa visão de que é recrutar. Tá bom? Ok, pessoal? Então, assim terminamos o tópico 3 e a unidade 1. Ok? Bons estudos.